Olá pessoal, e aí, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Bom, vamos começar agora, sem mais delongas, logo mais uma aula de física. A gente vai dar continuidade no que a gente vinha falando nas últimas aulas, né? Que a gente está entrando agora na parte de eletromagnetismo. E hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre potencial elétrico, sobre campo elétrico, e depois a gente vai entrar, já da spoiler, em potencial elétrico, né? Que é um assunto que vocês conhecem meio de bandeja por tratar isso no cotidiano, né? Vários de vocês já falaram, a tomada da minha casa é 127 volts. Ah, mas tem um lugar que a tomada é 220 volts, então tem que tomar cuidado para não queimar o aparelho, né? Para não ligar na voltagem errada, né? A gente vai ver o que esse volts significa, né? Esse volts é uma unidade, né, relacionada à grandeza de potencial elétrico, né? E é essa grandeza que a gente vai começar a estudar hoje na nossa aula. Beleza? E a gente vai entender também, falar rapidamente sobre essas figuras aqui, né? Essa figura da esquerda aqui, inclusive, ela é uma figura real, né? O que significa essa figura, esses traços aqui, essas linhas retas e essas linhas meio circulares aqui? A gente vai dar uma pincelada nisso aqui hoje, né? Que tem a ver com física de partículas, né? Que é um assunto bem legal. Assim. Mas a gente vai dar uma pincelada porque tem a ver com esse assunto de campo elétrico, né? Mas beleza, então revendo o que a gente começou a ver na última aula, a gente falou na última aula sobre o fluxo elétrico, né? E o que significa, então, só relembrando, fluxo elétrico, né? Fluxo elétrico está associado à quantidade de linhas de campo elétrico que cruzam uma determinada superfície, né? Então eu tenho uma determinada superfície que está sujeito a um campo elétrico, né, produzido por alguma carga em algum lugar do espaço, está gerando um campo elétrico em outra região do espaço, né? Então, se eu pego uma superfície, né, e existem linhas de campo elétrico que estão cruzando essa superfície, eu posso calcular o fluxo elétrico, dado por essa letra grega aqui, φ maiúsculo, é igual ao campo elétrico naquela região, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo, né, que é o ângulo formado entre a linha de campo elétrico e a minha superfície, né. Nesse caso aqui, esse ângulo é de 90 graus, porque minha superfície é perpendicular à minha linha de campo. Aqui meu ângulo vai diminuindo, até que, se ficar paralelo, é zero. Tá legal? Beleza? Aliás, é o contrário, na verdade, né? Esse ângulo não é um ângulo formado entre a linha de campo e a minha superfície, não. Na verdade, é o contrário. É um ângulo formado entre o meu vetor campo elétrico e o vetor normal, a minha superfície, né, que é sempre perpendicular a ela. Tá? Mas isso é revisão, se vocês verem no vídeo anterior, vocês vão ver melhor essa explicação de fluxo elétrico. Tá? Eu só estou querendo fazer uma revisão com vocês aqui, né, porque a gente vai calcular agora o fluxo elétrico, o campo elétrico gerado por uma placa. Tá bom? Então beleza, então relembrando a lei de Gauss, ela relaciona então o fluxo elétrico com a carga elétrica dentro dessa superfície, tem que ser uma superfície fechada, né? E também com uma constante relacionada ao meio onde essa carga se encontra, tá? Então essa equação aqui relaciona essas três coisas, tá bom? Então a única coisa que falta para a gente estudar em campo elétrico é o campo elétrico gerado por uma placa infinita, né? Infinita entre aspas, porque não existe nada que seja necessariamente exatamente infinito, né? Infinito é uma mera abstração da nossa cabeça, né? Mas nesse caso aqui, o infinito quer dizer o quê? Imagina que eu tenho uma placa, por exemplo, a minha mão aqui é uma placa elétrica, né? Por um ponto que está bem pertinho aqui da minha mão, eu posso considerar a minha mão praticamente infinita, né? É nesse sentido, tá? Então o infinito está relacionado, depende do comprimento, né, da minha placa com a distância que o meu ponto, que o ponto que eu quero analisar, o campo elétrico, né, esteja da minha placa, tá? Então aqui a gente vai tratar então de campo elétrico gerado por uma placa. Eu estou analisando os pontos que estejam bem pertinhos da minha placa, tá bom? Então beleza. Então, pela lei de Gauss, o fluxo elétrico que passa pela superfície
desse cilindro, ele é dado por essa equação aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho um cilindro, ele tem três superfícies, né? Tem a parte meio cilíndrica dele, né? A parte curva, e eu tenho a tampa de cima e a tampa de baixo, vamos dizer assim. O fluxo elétrico nessa região toda cilíndrica aqui, ele é zero, porque todas as linhas de campo que entram acabam saindo, né? Então, por isso, o fluxo elétrico nessa região curva dele vai ser zero. Mas nessa superfície de cima e nessa superfície de baixo, já tem fluxo elétrico. E as linhas de campo estão saindo, estão cruzando essa tampa de cima e também estão cruzando a tampa de baixo. Tá? E o fluxo elétrico que cruza essa tampa de cima e a tampa de baixo é dado por duas vezes o campo elétrico nessa região aqui, né, que está a uma certa distância aqui da minha placa, né, duas vezes o campo elétrico vezes a área dessa superfície. Tá legal? 2 por quê? Porque eu tenho a tampa de cima e a tampa de baixo. Tá? Então esse aqui é o fluxo elétrico que cruza esse cilindro imaginário aqui. Tá? Então agora, se a gente usar a lei de Gauss, que diz que o fluxo elétrico é igual à carga no interior desse cilindro, divididos pelo E0. A quantidade de carga que tem aqui é a quantidade de carga que está na placa nessa região circular aqui. Tá bom? Que é cortado por esse cilindro imaginário. Então, se eu substituir o fluxo elétrico agora por 2 vezes o campo elétrico vezes a área, né, eu consigo agora isolar o meu E, né, e com isso calcular o meu campo elétrico, né. Detalhe que aqui a gente substitui a carga elétrica aqui no interior desse cilindro por um sigma, onde sigma é a densidade de carga elétrica, ou seja, a quantidade de carga elétrica que eu tenho por área. Eu estou considerando que a minha carga elétrica nessa placa aqui, ela está homogeneamente distribuída, né? Está uniformemente distribuída. Né? Então agora eu consigo relacionar a quantidade de carga elétrica que tem no interior desse cilindro aqui, utilizando a densidade de carga elétrica e a área. Se eu multiplico um pelo outro, eu tenho a carga elétrica. Tá? Então beleza, agora isolando o E dessa equação aqui, pegando o 2 jogando para baixo, o A corta com o A aqui, eu tenho que o campo elétrico gerado por uma placa carregada é igual a sigma, densidade de carga elétrica, dividido por 2, né, ε0 aqui. Tá? Beleza? Então, tem duas observações importantes da gente ressaltar aqui. Nenhuma delas eu já falei. Que a placa não precisa ser necessariamente infinita, né? Basta que o ponto analisado esteja bem pertinho da placa, tá? Comparado com o seu tamanho, tá? Por exemplo, esse negócio da gente analisar o quão perto que o ponto precisa estar, por exemplo, a Terra, ela é redonda, né? Certo? Agora, por exemplo, daqui da minha casa até a padaria, que fica na esquina, eu posso considerar a distância praticamente como sendo uma linha reta, né? Porque o raio da Terra ele é muito grande comparado com a distância daqui à padaria, né? Que é de poucos metros, sei lá, 200 metros, né? Então 200 metros não é nada, ele é ridículo perto do raio da Terra, que se não me engano é 6.000 quilômetros o raio da Terra, né? Então eu posso considerar praticamente uma linha reta daqui até a padaria, não preciso considerar uma linha curva, né? Daqui até a padaria, não, pode ser praticamente uma linha reta. Então o mesmo vale para cá, tá? Beleza? E outra coisa que o campo elétrico, né, nessa expressão aqui a gente vê, ele não depende da distância até a placa. Considerando que o ponto é próximo o suficiente, não importa a distância que ele vai estar da placa, o campo elétrico gerado vai ser o mesmo, tá bom? Isso vai ser um resultado interessante quando a gente for estudar potencial elétrico, tá? E quando a gente for estudar capacitor também, né? Quando a gente entrar mais na parte do circuito elétrico. Mas beleza, vamos fazer um exercício agora aqui. Na figura abaixo, né, está representada uma partícula de massa m, né, 5 vezes 10 a menos 4 kg, com carga elétrica positiva Q, né, de 2 vezes 10 a menos 9 coulomb, flutuando em repouso acima de uma placa condutora
carregada positivamente no vácuo, tá? Na superfície da Terra, beleza? Então, vamos determinar o módulo do vetor campo elétrico gerado por essa placa e a densidade superficial de cargas da placa, tá? Então, eu tenho uma placa, né, que está carregada aqui, e eu tenho uma carga elétrica que está flutuando sobre essa placa, tá? Então, ela está em repouso, beleza? Então, como essa partícula está em repouso, as forças que atuam sobre ela, a força resultante tem que ser zero. Então, o somatório de todas as forças tem que ser zero. Tá? Quais são as forças que atuam sobre essa placa? Tem a força peso, que puxa ela para baixo, e agora tem uma força elétrica que empurra ela para cima, né? Porque a minha partícula ela é carregada positivamente e a minha placa é carregada positivamente. Então, positivo repele positivo, a força elétrica vai ser para cima. Tá? Então eu tenho que minha força peso tem que ser igual a minha força elétrica. Força peso é dada por mg e a força elétrica é dada por campo elétrico vezes a carga elétrica, como a gente já viu lá atrás. Tá? Então agora é só substituir os valores. Massa m é 5 vezes 10 a menos 4 kg. Gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, né? Todas as unidades no SI aqui. Campo elétrico, não sei. E a carga elétrica eu sei que é 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Né? Então, fazendo essa conta aqui, pegando esse camarada aqui do lado esquerdo, jogando aqui, aliás, perdão, esse camarada daqui, o 2, 10 a menos 9, passando dividindo aqui, pro lado esquerdo, eu tenho que o meu campo elétrico vale 2,5 vezes 10 a 6 newtons por coulomb. Tá? Então, esse é o valor do campo elétrico aqui nessa região em cima da placa. Não importa a posição que você esteja em cima da placa, o valor do campo elétrico vai ser sempre constante. Né? Claro que, ressaltando que você não pode estar muito longe da placa, né? Nem para cima e nem para o lado. Se você estiver na beiradinha aqui, essa conta já não vale. Você tem que estar próximo ao meio aqui e não pode estar muito longe. Né? Se você respeitar essas duas condições, né? Você... Essa expressão aqui que a gente viu tá valendo. Beleza? E beleza. A próxima pergunta é, sabendo que o valor do campo... Pergunta é, qual a densidade superficial de cargas da placa? Né? Então, beleza. Se a gente sabe agora o campo elétrico que ela gera, eu posso utilizar essa expressão aqui, ó, que a gente acabou de deduzir, utilizando a lei de Gauss, e encontrar a densidade de carga elétrica, certo? Então, para calcular a densidade de carga elétrica, é só isolar o sigma, né, que é a minha densidade, pego esse 2, ε0, passo para cá multiplicando, substituo todos os valores aqui, o campo elétrico que a gente encontrou foi isso daqui, aliás, foi isso daqui, foi isso daqui exatamente, e esse 8,9 10 a menos 12 é o valor do E0 aqui, dessa constante aqui, tá? Dada que vale isso daqui para o vácuo. Então, se eu faço essa conta, eu encontro que a densidade de carga elétrica é 4,5 vezes 10 a menos 5 coulombs por metro quadrado. Tá legal? Agora, vamos fazer um exercício 2 aqui, que é um exercício que ele é bem interessante. Né? Agora, vamos lá. Na figura, ao lado está representada uma configuração de placas condutoras paralelas infinitas, né, localizadas no vácuo de mesma densidade superficial de cargas, que é sigma 4 vezes 10 a menos 8 coulombs por metro quadrado, mas de sinais opostos. Tá? Então agora, ao invés de ter uma placa, eu tenho duas placas de sinais opostos. Né? Primeira pergunta, qual a expressão e o módulo do vetor campo elétrico gerado por esse sistema em pontos localizados entre as placas? Então, qual o valor então do campo elétrico em qualquer ponto entre essas placas aqui? Tá? Primeira pergunta. A segunda pergunta é, descreva o movimento de uma partícula carregada negativamente, né, com carga aqui 2 vezes 10 a menos 8 coulombs, e massa 3 kg, ou 3 vezes 10 a menos 6 kg, lançada paralelamente às placas e entre elas, com velocidade de 100 metros por segundo.
né? Esse exercício aqui ele é um pouco mais enjoado. A gente não vai fazer as contas não, mas a gente vai ver fisicamente o que acontece se eu pegar uma partícula carregada negativamente e jogar aqui no meio dessa placa aqui, o que ela vai fazer, né? Qual a influência do campo elétrico aqui sobre essa partícula, né? E essa resposta já vai levar a gente lá para aquelas figuras iniciais da apresentação aqui, da aula, né? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Vamos descobrir então qual é o módulo do vetor campo elétrico gerado por essas duas placas, tá? Então o campo elétrico gerado por elas, que eu vou chamar de campo elétrico resultante aqui, é R, ele é dado pelo somatório do campo elétrico gerado pelas duas placas, certo? Pela placa positiva e pela placa negativa. A placa positiva gera um campo elétrico apontado para baixo, certo? E a placa negativa gera um campo elétrico apontado para ela mesma, certo? Então, basta somar o valor dos dois campos elétricos, que é dado por essa expressão aqui, como a gente viu, né? Que é o sigma sobre 2 ε0, tá? Ou seja, sigma sobre ε0, né? Porque a densidade de carga das duas é a mesma, né? Então, beleza, se eu substituir agora o valor de sigma e o valor de 2 ε0, aliás, de ε0 só, eu encontro esse valor aqui de 4,5 vezes 10 a 3 newtons por coulomb. Esse aqui é o valor do campo elétrico, né, resultante gerado por essas duas placas, né? E ele está apontado para baixo, né? Beleza? Agora, olha que interessante. Resolvendo agora a letra B, né? Se eu pegar uma partícula aqui e jogar ela com velocidade v0 para cá, essa partícula está com velocidade v0 para a direita, como vocês estão vendo aqui, né? Se só tivesse a força-peso, o que ela faria? Ela faria uma parábola para baixo, né? Como a gente viu nos lançamentos oblíquos, né? Só que agora, por conta do campo elétrico, o campo elétrico é apontado para baixo. Só que como a partícula ela é carregada negativamente, então a força que vai agir sobre ela tem sentido contrário do campo elétrico, então vai estar para cima, né? E se essa força daqui for maior do que a força-peso, como nesse caso a gente consegue ver pelo módulo dos vetores, né? Pelo comprimento das setinhas aqui. O comprimento da força elétrica desse módulo, desse vetor aqui, é maior do que esse aqui. Então esse aqui vai ganhar, né? Então ela não vai estar em repouso igual no outro exercício que a gente fez, né? Vai ter uma força resultante para cima, então ela vai acelerar para cima. Só que ela tem uma velocidade inicial para a direita. Então o que ela vai fazer? Ela vai descrever uma trajetória também parabólica, semelhante a um lançamento oblíquo que a gente estudou lá no início, quando a gente estava estudando mecânica. Só que agora é uma parábola para cima que ela vai descrever, tá? E tem como a gente calcular exatamente essa trajetória parabólica aqui dela. A gente não vai fazer isso agora, mas é importante que vocês saibam que essa trajetória vai ser parabólica, né? E isso, então, como eu já tinha falado, remete àquelas figuras iniciais da nossa aula, né? O que são essas figuras aqui? Essas figuras aqui, elas são obtidas, elas são tiradas, né, a partir de um acelerador de partículas como esse aqui, né? Que é basicamente um tubo, né, cercado por eletroímãs, certo? E eu tenho partículas ali dentro, eu tenho prótons, por exemplo, né? E através da força elétrica e da força magnética, eu consigo fazer com que essas partículas se acelerem, né, lá dentro e atinjam velocidades cada vez mais altas, né? E como esses aceleradores eles têm uma geometria circular, então não tem fim, né, a trajetória. Então a minha partícula ela fica simplesmente dando voltas ali, né? Aqui eu botei uma foto do maior acelerador de partículas que existe hoje, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o LHC, que fica lá na Europa, né? Pega uma parte da Suíça, pega uma parte da França, e tem outro país também que eu acho que ele pega também. Ou talvez só esses dois, eu não lembro agora. Mas essa figura aqui, né, mostra o quão grande que esse acelerador de partículas ele realmente
Então, o que eu tenho? Eu tenho prótons que ficam lá dentro, ou outras partículas, né, pequenas lá dentro circulando, e eu faço com que uma partícula se choque com a outra, né? Quando ocorre o choque de uma partícula com a outra, essas partículas se despedaçam e partículas que existem dentro dessas partículas, que compõem essas partículas, começam a andar por aí, né? Por exemplo, o próton, já se sabe hoje que ele não é uma partícula elementar, né? Ou seja, o próton ele não é indivisível como o elétron é. O elétron é indivisível, eu não consigo quebrar um elétron no meio, mas o próton eu consigo. E o próton ele é formado por subpartículas chamadas de quarks, né? Então a combinação, se não me engano, de 3 quarks forma um próton, né? Então se eu pego um próton, por exemplo, choco com outro, esses quarks vão sair andando por aí, né? E a trajetória que essas partículas que são carregadas, esses quarks, vão fazer depende da ação do campo elétrico e do campo magnético naquela região, né? Então, como a gente tinha visto naquele exercício, se eu pego uma partícula negativa e boto ela no campo elétrico, né, com um campo elétrico apontado para baixo, a partícula é negativa, então o que ela vai fazer? Ela vai descrever uma trajetória parabólica para cima, né? Então aqui eu tenho exemplo de vários tipos de trajetória. Eu tenho trajetória de partícula que segue em linha reta, ou seja, que não está nem aí para o campo elétrico, para o campo magnético. Provavelmente são partículas que não são carregadas, né? E eu tenho partículas que fazem trajetórias circulares aqui, por exemplo, né, fazem uma trajetória meio espiralada, né, de raio maior, e eu tenho partículas que fazem uma trajetória de raio menor aqui também. Eu tenho partículas que, ao invés de se desviar para a esquerda, acabam se desviando para a direita e fazem uma trajetória nesse sentido, né, no sentido anti-horário. Tem partículas que fazem no sentido horário. Então, isso tudo, dependendo desse raio, dessa trajetória aqui, por exemplo, eu consigo determinar qual é a carga elétrica dessa partícula, tá? E isso tudo são trajetórias de partículas que estão sob efeito de campo elétrico e de campo magnético também. A gente ainda não viu o campo magnético, mas eu posso combinar os dois campos e observar qual a trajetória que a partícula descreve sob a ação desses campos. E com isso eu consigo descobrir qual é a partícula que está ali, né? E é assim que os físicos, nas suas loucuras, conseguem descobrir novas partículas elementares, né? Porque a gente não consegue ver o olho nu as partículas. A única coisa que a gente consegue ver são rastros deixados por elas quando eu choco uma com as outras. Beleza, gente? Bom, vamos fazer outro vídeo, já que esse vídeo já está bem longo, onde vai ser rapidinho o próximo vídeo, onde a gente vai introduzir esse assunto de potencial elétrico aqui. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo, gente. Beijo.